Olá, pequenas pôneis, como vão vocês? Sim, é isso mesmo que vocês leram no título. Eu voltei pro Brasil. Nem todo mundo estava acompanhando minha saga, muita gente estava, então obrigada a quem acompanhou esse processo todo, essa tortura toda. Brincadeira. Mas eu fui para Portugal, resumidamente, eu fui para Portugal estudar, morar, fazer tudo, porque a intenção era minha família toda ir para lá, só minha mãe ficou aqui por causa do trabalho, porque ela é servidora pública, então não podia se aposentar do nada. E depois de se aposentar, ele iria para lá e viveríamos todos felizes juntos lá. Porém, entretanto, contudo, todavia, nada tão fácil. Inclusive, eu não consegui fazer a faculdade que eu queria. Eu passei, eu fiz o exame nacional. Eu falei tudo isso num outro vídeo de exame nacional, de como é lá, porque é como se fosse um Enem e eu tive que fazer. Mas, enfim, eu passei para 4 de 6 faculdades que eu escolhi. Então, sim, eu tenho que me orgulhar disso. Em compensação, a faculdade que eu queria, porque na verdade eu quis biologia marinha, sim, eu quis trocar de veterinária para biologia marinha. Se você não sabe, vai ver aquele vídeo primeiro e depois volta nesse, porque muita confusão, muita gente me acompanha por veterinária e vai ter um choque no final desse vídeo, mas eu queria fazer biologia marinha, passei, só que era no Algarve, que era outra cidade. Então eu morava em Setúbal. Era longe, eu teria que morar longe da minha família, dos meus bichos, não sei como eu faria, mas eu não queria, porque não sei, eu achei que não estava preparada para morar sozinha. Mas a segunda opção era uma faculdade de biologia da Universidade de Lisboa, que é como se fosse uma federal de lá, mas eu não passei, por pouco, isso que me incomodou, porque não foi nem muito, tipo, não teria chance, não. Se existisse uma segunda chamada, eu entraria, mas lá não existe, não é tipo Enem. Então, né, foi complicado. Nisso eu pensei, tá, se eu não vou pra faculdade que eu quero muito, que é Biologia Marinha, já que é em outra cidade, nem vou fazer uma relativamente perto, que ainda assim é longe, que eu gosto também, que é a Biologia, eu vou fazer o quê? Vou escolher um instituto aqui do lado de casa, que é perto também. Não era tão fácil de transporte, mas era perto, então não tinha do que reclamar. Que era uma espécie de engenharia ambiental. O que acontece? Tem muita matemática. Muita coisa eles aprendem lá, o ensino é bem diferente, então é bem mais avançado. É tipo Estados Unidos, que até o segundo ano do ensino médio você aprende toda a matéria, então eles já tinham aprendido tudo, e no terceiro ano, no último ano do ensino médio, eles têm uma pena voando, torta, tudo bem? Eles escolhem a área que querem seguir e saem, eu não sei se eles saem com ensino técnico, não lembro. Mas de qualquer forma, no terceiro ano eles têm matemática A e matemática B. Matemática A é cálculos, limites, acho que derivadas, e matemática B é mais estatística. Ou seja, me ferrei, porque eu nunca tinha visto isso na vida e eu acho que a gente nem aprende. Não foi nem porque meu colégio que eu estudei era ruim. Não, não foi nem isso. É porque realmente aqui o ensino é muito inferior. Então, né, enquanto a gente estava aprendendo log aqui, eles estavam aprendendo cálculo, limites. Eu não sei qual é a matéria mais difícil que eu aprendi na escola daqui do Brasil, mas pelo que eu me lembro foi log um pouquinho depois, talvez. Então, né, muito difícil você se adaptar a isso, ainda mais logo na faculdade, porque se fosse colégio ainda seria um pouco mais fácil, porque eu pegaria talvez o início da matéria. Mas, gente, a faculdade não deu, sério. Eu me ferrei na prova, eu só fiz duas, porque logo depois eu tive uma crise existencial, porque, né, eu me baseei nisso o ano todo, minha depressão, minha ansiedade, eu tive crises, foi horrível. Então não fez bem pra minha saúde mental, não só por isso de, meu Deus, tô indo... Não é que eu tava indo mal na faculdade, porque era só matemática, de resto eu tinha biologia marinha, que eu amava, eu tinha ecologia, eu tinha oceanografia, então era bem legal e eram matérias que eu era boa. Foi só matemática, mas que me abalou profundamente, ainda mais porque eu nunca vi Portugal como uma casa. Eu sempre imaginava, não sei, um dia eu vou voltar pra casa, que é essa daqui, que vocês conhecem nos vídeos, que é do Rio de Janeiro. Mas eu também vou falar um pouco mais íntimo aqui, eu não quero também expor minha vida toda, mas eu acho justo explicar o que foi acontecendo, porque muita gente pergunta, o que aconteceu? Você não gostou de lá? Não sei o quê. Gente, não é isso. Não é porque eu não me adaptei que é um país ruim, Portugal no caso, não é que eu tenha me arrependido de ir. Eu me arrependo um pouco de não ter voltado antes, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, e se eu tivesse perdido oportunidades, por exemplo, de gravar o vídeo indo limpar a praia? Porque se eu tivesse voltado antes eu não teria feito. Então assim, também tem que olhar as coisas por esse lado. E eu falo de voltar antes justamente porque eu tive muito problema de toda hora pensar, putz, será que eu devo voltar? Mas aí toda hora eu pensava também, não, eu vou tentar mais um pouco, não é possível. Isso enquanto eu nem estava na faculdade ainda, porque eu passei um ano estudando basicamente para o ensino
pro Exame Nacional de lá, o Enem, de lá, né, não é o Enem o nome, mas eu passei um ano só estudando, só ficando em casa. Claro, eu saía de vez em quando, mas assim, eu não tava fazendo nada. Então imagina, com 22 anos, você ainda não tá na faculdade, você ter deixado veterinária no Brasil, 1 ano e meio feitos, ter ficado um ano parada se preparando para ir para Portugal, depois em Portugal ficar um ano parada. Então assim, parada, porque eu tava estudando de qualquer jeito. Mas, gente, foi muito ruim. Eu sei que muita gente, eu quero parar de trabalhar. Mas, gente, se você não tiver dinheiro, se você não tiver planos para fazer enquanto isso, rotina é uma coisa muito importante para o ser humano, porque ficar parada, ficar sem fazer nada em casa, parece bom, mas é bom na primeira semana, nos primeiros dias. Depois é só ladeira abaixo. E juntando ao clima, juntando a não ter minha mãe, por exemplo, foi muito difícil mesmo. Então, não fez bem para minha saúde mental mesmo. Eu agora estou sofrendo no calor, mas a gente também sofre muito no frio. Então eu detesto extremos. Lá no frio é deprimente. Às vezes estava chovendo muito, você queria sair de casa, mas não conseguia. E ao mesmo tempo você pensava, pra que sair de casa? Então vou ficar na cama o dia inteiro, vou ficar no sofá o dia inteiro. Então não faz bem viver nisso. E é basicamente o que eu estava vivendo. Não vou entrar em muito mais detalhe, mas depois que eu fiz a primeira prova de matemática, eu também fiz de oceanografia nessa época de provas. E eu fui muito bem na de oceanografia, mas eu pensei, eu preciso voltar pro Rio. Não sei, eu tive uma crise de ansiedade enorme a ponto de pensar, eu não vou sobreviver muito mais tempo aqui. Então eu decidi dar a louca e vir pro Rio. Por uma semana, 10 dias, não lembro. Eu queria ter ficado um pouco mais, mas ainda bem que eu não fiquei, porque o Toby começou a ter problema lá. E o Toby está aqui comigo, tá? Eu vou falar sobre ele também, vou falar sobre faculdade aqui também. Então fique no vídeo, não é só eu enrolando aqui. Até porque eu não tô enrolando, né? Eu tô contando a história, mas enfim. Então, eu vim pra cá, não sei se muita gente viu nos meus stories, eu passei com os meus amigos, passei com a minha mãe, fui numa festa, formatura de uma amiga da minha mãe, então assim, eu consegui sair um pouco dessa rotina e respirar um pouco, que foi ótimo. E pensar realmente, porque eu vim pra cá, não foi pra passear, foi pra, além de respirar, também pensar, eu quero mesmo voltar, porque eu falei pra minha mãe, eu quero voltar, eu não aguento mais ficar aqui. Como eu falei, não é tipo, eu detesto esse país nem nada. É só porque eu realmente não me adaptei, vai de pessoa pra pessoa. Minha irmã tá fazendo faculdade e adorando lá. Então também, sim, ela também tem problemas lá com família, com, né, família dividida. A faculdade é longe, então não é só flores também. Nem tudo são só flores, nem tudo é só coisa ruim. Mas pra mim tava sendo. Só coisa ruim, no caso. Então, eu vim pra cá com o intuito de vou ver a faculdade, que eu fazia veterinária, porque... Vou explicar mais pra frente. Mas pra ver se eu me adaptava. E, gente, eu pensei... Eu fiquei muito mal, eu tive uma crise existencial, crise de pânico, sério, no avião voltando pra lá, porque eu não queria de jeito nenhum. Então, eu voltei pra cá, resolvi o que eu tinha que resolver, anulei a faculdade, a matrícula de lá. Calma, eu tô confusa. Eu voltei pra lá, e aí foi quando no avião eu fiquei mal. E eu fui pra lá pra resolver esse tipo de coisa, de como é que eu faço pra pegar minha carteira de motorista de volta, porque tem todo o processo pra fazer, pra anular a matrícula da faculdade de lá, da engenharia ambiental que eu comentei, pra, enfim, fazer o processo do Toby, porque o Toby voltou comigo, e não é só pegar o avião e ir embora, como muita gente acha. Só que é mais fácil voltar, porque todo o processo de antes já estava no arquivo, no sistema, enfim. É mais fácil voltar. Então, eu fiz 15 dias antes da viagem, mais ou menos. Envolve veterinária também, mas enfim. Se quiserem, eu posso falar isso num outro vídeo. Mas eu também queria fazer um vídeo falando sobre como foi a minha experiência, porque ele foi como meu cachorro de suporte emocional. Então, também foi bem interessante. Foi a primeira vez que eu viajei com ele assim. Não é a primeira vez que eu viajo com ele, porque eu fui com ele pra lá. Mas enfim, foi interessante essa experiência, porque ele foi como cão de serviço. Então, se vocês tiverem interesse, eu posso fazer um vídeo. Eu tô ficando rouca e enrolando muito porque eu acabei de fazer um vídeo muito longo de 1 hora reagindo a um youtuber brasileiro de vídeos sobre animais, então vai sair ou na semana que vem ou talvez na sexta, esse vídeo vai sair na quarta, com certeza, se meu computador permitir, porque meu computador, ele é muito velho e ele tá muito ruim, coitado. Mas o computador que eu usava pra editar, que era um computador mesmo, tá lá em Portugal. Então, eu queria falar com vocês o seguinte, eu não quero fazer vaquinha pra comprar outro, porque eu não gosto de sair pedindo dinheiro para as outras pessoas assim, mas eu preciso de dinheiro, então eu tô pensando em formas de comprar um computador novo. Não é nada, eu quero um MacBook nem nada, não, eu não gosto de MacBook. Só se eu tivesse muito dinheiro sobrando e precisasse de outro computador, por exemplo, para levar para os lugares, eu compraria um MacBook, mas eu precisava de um computador tipo de gamer. Mas
Eu tenho os projetos esse ano, talvez vender desenhos, talvez, não sei, alguma coisa do tipo. Então, fiquem ligados no canal porque pode sair algum projetinho desses, até para meio ambiente. Então vai ser bem interessante, até para me ajudar a comprar as coisas. Porque também eu tinha comentado no outro vídeo sobre fazer mini documentários, então também preciso de dinheiro para isso. Mas mais prioridade ainda é o computador para editar vídeos, porque eu não sei quanto tempo isso vai durar. Não sei nem se eu vou conseguir editar esse vídeo, mas enfim, desculpa, voltando ao assunto inicial. Continuando, eu voltei pra lá, resolvi o que eu tinha que resolver, depois voltei pra cá. E, gente, nesse meio tempo eu só pensava, eu preciso voltar pro Rio, eu preciso voltar pro Rio. Porque, querendo ou não, quando eu anulei a faculdade, eu fiquei um mês parada, mais ou menos. Então também voltou tudo aquilo que antes estava pior, e voltou pior. Porque enquanto eu estava estudando não era tão ruim, porque eu tinha uma rotina. Como eu falei, rotina é muito importante. Mas aí, nesse meio tempo, também minha mãe acabou indo de férias, e aí melhorou um pouco, e eu voltei uma semana mais ou menos antes dela, 5 dias, enfim. Porque ela tinha passagem comprada e não podia antecipar nem atrasar. Então eu voltei uns 5 dias antes dela. E fiquei 5 dias aqui sozinha, mas deu tudo certo com o Toby, limpei a casa, enfim. Parecia que eu tava morando sozinha, então foi bem interessante. Mas aí minha mãe voltou e... Sobre faculdade, eu voltei pra veterinária. Não era a minha primeira opção, mas eu não quero fazer o Enem de novo. Eu realmente acho que eu não tenho capacidade nenhuma para passar, porque eu queria realmente biologia marinha na UFRJ. Mas, enfim, a primeira matéria que aparece no site da grade é matemática, justamente a matemática que eu estava tendo lá em engenharia ambiental, mas é tecnologias do ambiente do mar, mas é uma engenharia ambiental. Mas eu também fiquei com medo disso, mas aqui eu tenho professora particular, que eu gosto muito, que eu já usava desde a escola. Eu tenho mais recursos. Lá em Portugal é muito ruim porque eu não conhecia basicamente nada e não é a mesma coisa. Não sei, é diferente. É tipo veterinária. Veterinária aqui, até pensei nisso pro Toby, que aqui é muito mais fácil de conseguir exame, de conseguir não sei o quê. É mais barato, querendo ou não. Eu conheço muito mais veterinário, conhecer mesmo, de ser amiga às vezes. E lá eu não tenho nada disso. E eu não tenho referência de, putz, isso tá caro, isso tá barato. É isso que tem que fazer mesmo, porque são tipos de profissionais diferentes. Então também não tem como comparar, aqui é muito melhor. Não, mas é porque eu conheço muito mais aqui, tanto de veterinária, quanto de faculdade, quanto de, enfim, tudo. E aí eu voltei para veterinária por quê? Na verdade o que eu quero fazer, que é educação ambiental, tudo isso relacionado à preservação, eu quero ter um mini zoológico para apresentar os animais para as pessoas, fazer apresentações de, esse animal é importante por quê? Eu quero ter uma coleção. Muita gente vai achar isso errado, mas não é coleção de animais para tipo, eu tenho muitos animais, mas é justamente para levar para a escola, para mostrar, tipo, um jabuti, uma ave, um mamífero. Então, por isso que eu queria ter muitos animais e para isso eu preciso de dinheiro, não necessariamente um diploma. Mas eu queria um diploma para, não sei, é sempre bom ter diploma, até porque médico veterinário ganha muito mais e tem muito mais trabalho do que um biólogo, infelizmente. E eu posso fazer o que eu quero fazer independente do diploma, como eu falei. Mas, enfim, eu acho importante ter um diploma sim. Então, eu prefiro fazer a faculdade e depois resolver do que parar de novo e tentar seguir esse sonho, que eu não posso agora porque, né, eu ainda moro com a minha mãe, no caso. Então, eu não posso encher de bicho aqui, até porque eu não tenho dinheiro, não tenho condições no momento. Enfim, tem que criar um nome. Eu não posso simplesmente, gente, eu vou fazer programas de conservação ambiental e olharem pra mim e falar, quem é você? Então, assim, também tem todo esse processo, leva anos. Eu não posso... Eu tenho que começar a pensar ou durante a faculdade ou depois, não tem problema. Então, sim, eu também fico pensando, putz, eu atrasei minha faculdade, porque eu fiquei 2 anos sem fazer. E eu poderia estar acabando agora, eu estaria no 8º período, eu acho, agora. Então é isso de faculdade, voltando ao assunto, né, desculpa. Mas vou voltar para veterinária sim, estou no 4º período. Pretendo sim voltar para o parque ambiental que eu trabalhava, que eu era voluntária. Pretendo talvez voltar para fazendinha, para ganhar dinheiro pelo menos, né? Pretendo voltar a fazer fotografia, a trabalhar, nem que seja por um valor irrisório, tipo R$100 o ensaio fotográfico. Não sei se vocês vão achar isso caro ou barato, mas era o que eu cobrava no início e depois eu fui aumentando. Então provavelmente eu vou ter que começar do zero, vou ter que começar... gente, quem quer fazer ensaio fotográfico, blá blá, de graça para renovar portfólio. Mas eu não ligo, porque são coisas que eu gosto de fazer e que eu conheço. É diferente de lá, que eu nem tentei porque eu fiquei com medo, porque o mercado é diferente. Então, esses são basicamente meus planos. Eu não sinto nem um pouco de falta do calor. Eu gosto de temperatura amena, que você pode usar um casaquinho, que você pode usar um shortinho,
mas não frio extremo nem calor, porque não dá pra viver assim, sério. Era muito ruim acordar no frio e é muito ruim acordar no calor. E eu ainda tenho alergia a suor, então imagina, cheia de bolinha, minha pele tá horrível porque não se adaptou ainda. Mas enfim, são coisas, são escolhas, são ossos do ofício. Eu acho que eu expliquei basicamente sobre tudo. O Toby voltou comigo, os gatos estão lá. Infelizmente, eu sinto muita falta deles, sinto muita falta da minha irmã, do meu pai, todo mundo. Mas eu não tenho como trazê-los pra cá, pelo menos por enquanto, até porque eu não quero deixar minha irmã sozinha, pelo menos ela tem a companhia dos gatos, pra não ficar sem bicho. O Thor nunca foi pra lá, então menos mal, porque ele continua aqui, voltei pra ele. Inclusive, outro dia eu peguei ele na mão e ele agiu como se nada tivesse acontecido, mesmo depois de um ano, mais de um ano sem contato, assim, de pegar na mão. Então, minha mãe cuidou muito bem dele, mesmo não pegando na mão assim, mas limpando a gaiola, enfim, dando comida e tudo mais. Então, obrigada. Mas tive que vender o aquário sim, inclusive eu ia fazer vídeo sobre aquário, mas não deu tempo, porque eu tinha muito vídeo planejado nesse mês que eu fiquei parada lá. Mas não deu porque era mais vídeo externo que eu ia fazer, conhecendo lugares, visitando o criador de animal, visitando o zoológico, mas ninguém me respondeu. Eu consegui fazer um, porque eu tava fazendo trabalho voluntário no lugar, então deu pra gravar bastante, deu pra fazer... Tem conteúdo talvez para 2 ou 3 vídeos, então também é bem interessante, além dos mini documentários que eu pretendo fazer, que eu gravei na natureza mesmo, tipo no mar. Então, não sei quando vão sair, se alguém me perguntar, mas eu pretendo liberar talvez, terminar tudo em 1 ano e meio, 2 anos e meio, no máximo 3, porque dá muito trabalho mesmo. Como eu falei, tem que ter muito dinheiro e eu não tenho. Eu não tenho mal para as coisas básicas. Imagina para fazer essas coisas extras, entre aspas, porque querendo ou não é investimento. Eu preciso investir mais no canal, desculpa. Eu tô há muito tempo sem postar vídeo, eu sei, desculpa mesmo, mas é porque vocês agora estão entendendo a confusão que foi. E que mesmo quando eu tava com o tempo, tipo um dia ou outro, eu não tava na mentalidade mental de oi gente, vamos fazer vídeo, olá, como é que vocês estão? Olá pequenos pôneis, que saudade, não sei o quê. Eu precisava de um tempinho. Eu tava com saudade de gravar sim, mas ao mesmo tempo é muito cansativo, tanto pra gravar quanto pra editar, principalmente eu detesto editar, ainda mais com o problema do meu computador. Mas é complicado. Eu não tava muito afim de fazer isso, até porque eu raramente ficava sozinha lá. E eu gosto de gravar sozinha, até porque eu tenho muita vergonha, até da minha família, até quando eu tiver 1 milhão de inscritos. Lei da atração, tem que falar quando eu tiver, não se eu tiver. Quando eu tiver 1 milhão de inscritos com a minha plaquinha ali atrás no fundo, eu ainda vou ter vergonha de gravar em casa com outras pessoas. Eu ainda vou ter vergonha de gravar na rua. Eu posso ser chamada pra alguma coisa que eu quero. Eu vou ser chamada pra alguma coisa, pra dar palestra, não sei o que, sobre animais. Mesmo assim eu ainda vou ter vergonha, mesmo com 100 milhões de inscritos. Então assim, é complicado. Então enfim, eu também não tinha muito incentivo de... Mesmo que fosse por dinheiro, eu não faço por dinheiro, eu sempre falo isso. Mas querendo ou não, é um incentivo, é um retorno, porque eu tenho que investir no canal. Eu tenho a sorte, ainda bem, que eu não pago as contas de casa, nem nunca paguei. Então eu tenho esse privilégio, não é nem sorte. Eu tenho privilégio e eu só tenho a agradecer aos meus pais por isso, que eles também sempre me incentivaram, principalmente minha mãe. Então, ela é do tipo, vamos comprar alguma coisa pro seu canal, um fundo. Teve uma época que a gente tava procurando fundo pro meu canal, tipo de pano mesmo. Eu sempre falava, eu quero gravar em tal lugar. Ela, vai, o não você já tem, pergunta. Então... Sabe? E ainda mais agora que tá tendo um retorno maior, não é nada mensal, não é nada uou, vou ficar rica. Ainda mais agora no início, né? Mas é um retorno... É melhor do que nada. É tipo isso. Então, também é uma coisa, eu queria agradecer meus pais, inclusive entrando nesse coisa aqui, nesse assunto. Eu queria agradecer minha família, porque eles me deram muito apoio, tanto financeiro quanto emocional. Enfim, eles me apoiaram bastante, minha irmã me apoiou muito nessa decisão, mesmo sabendo que ia ficar sozinha lá com meu pai, minha mãe, enfim, todo mundo. Então, obrigada, amo vocês. Tudo certo, sinto saudade de vocês, Letícia principalmente, dos gatos. E eles poderiam muito bem ter falado, não, você não vai, a gente já investiu tanto em você, você vai ficar aqui mesmo estudando à força. Porque a intenção minha era transferir para biologia na UFRJ, não, na Universidade de Lisboa lá. Eu não ia ficar o tempo todo me formando em engenharia ambiental. Mas eu não quis. E aí eles poderiam muito bem ter falado, não, você vai ficar e ponto final, porque a gente não vai pagar passagem, a gente não vai pagar coisas do Toby. Porque por mais que ele tenha ido como cão de serviço e não tenha pagado passagem, é um dinheiro, sabe, para veterinário, para fazer todo o processo. Então, obrigada mesmo. Então é
é isso, acho que eu abordei basicamente tudo. Desculpa o vídeo longo, desculpa mesmo. Mas eu queria falar o máximo possível e abrir basicamente meu coração pra vocês. Eu passei por uma situação muito difícil. Eu cheguei a pesar 45 quilos lá. E eu já tinha falado no vídeo que eu tenho distúrbios alimentares, mas piorou muito de uns tempos pra cá. Tanto que agora eu ainda tô me recuperando. E hoje eu tô com... Eu não tô falando isso pra dar gatilho não, tá? Pra ninguém. Eu vou até deixar um aviso antes de falar essas coisas. Mas é pra vocês verem quanto eu tava mal. Porque teve uma época que eu cheguei a 52. Parece que 52 pra minha altura é normal. Eu tinha que estar com 52 porque eu tenho 1,64 m. Não parece. Parece que eu sou pequenininha, mas... Eu sou pequenininha, né? Não tem como defender. Mas pra vocês verem que 45, que basicamente sempre foi meu peso, 45, 47, desde a época da escola, eu sempre fui pequena porque eu não comia. Então... Pra você ver que eu... Não é porque eu tava passando fome, é porque eu não queria comer. Por causa do emocional e do psicológico. Então, foi difícil. Mas agora estou me recuperando. E agora estou mais feliz. Me sinto mais feliz, eu tô menos angustiada. Eu não sei se estou muito clara, mas vai ficar assim, qualquer coisa eu conserto. Me sinto menos angustiada e é isso. Essa é a vida. Vamos continuar em veterinária. Então sim, vão voltar vídeos. Já iam voltar, mas eu vou fazer mais vídeos até lá na faculdade mesmo, se eu conseguir. E é isso. Eu vou tentar postar. Como eu fiquei tanto tempo sem postar, eu vou tentar aproveitar essa primeira semana e segunda da faculdade para editar e gravar bastante vídeo. Não sei se eu vou conseguir, porque como eu falei, o computador tá difícil. E gravar não é tão divertido quanto as pessoas acham. Um ou outro vídeo é legal, mas é muito cansativo, ainda mais que eu faço tudo sozinha. Por isso que a iluminação às vezes não fica boa. Minha maquiagem, às vezes, quando eu passo, né? Eu fico de saco cheio, às vezes faço de qualquer jeito. Então, enfim, é muito difícil fazer isso sozinha. Queria muito ter alguém pra me ajudar, mas eu não tenho nem dinheiro pra isso. Mas, enfim, eu também teria vergonha. Então eu vou tentar, talvez, postar essa semana ou na próxima 2 vídeos. Ou até 3, além de deixar outros programados. Então, sim, eu pretendo continuar a postar um vídeo por semana, normalmente na quarta. Me deixem aqui sugestões de dia de vídeo. E horário também pra eu saber, porque também fico perdida, já que lá eram 3 horas a mais, eu tinha que calcular mais ou menos. Não sei se agora mudou, eu tenho mais fluxo na quinta, na sexta, não sei. Por isso que eu tô pedindo a opinião de vocês. E sugestões de vídeos, porque eu tenho muita ideia de vídeo externa também, de tipo gravar outro dia no parque, quando eu voltar a ser voluntária, quando eu voltar a ser estagiária. Mas eu quero saber de vocês, porque né, o canal foi feito pra vocês. E é isso, beijos e até a próxima. Nha!